Olá, seja bem-vindo a mais uma videoaula do nosso treinamento de tabelas dinâmicas do Excel. Nessa nossa videoaula de número 11, estaremos falando de um recurso bastante antigo presente na ferramenta, que é a tabela dinâmica recomendada ou tabelas dinâmicas recomendadas. É a sugestão que o Excel lhe dá para possíveis relatórios na sua base. Vamos entender um pouco melhor isso. Quando você recebe uma base de dados e você não sabe qual tabela dinâmica criar, você tem dúvidas a respeito disso, como é que pode ser a organização e a consolidação desses dados? Bom, em primeiro lugar, e mais importante disso, é você avaliar as informações que você tem nessa base de dados. Se você não tem conhecimento ou noção do que existe naquela base, dificilmente você conseguirá gerar uma tabela dinâmica que dê algum tipo de resultado. O Excel pode até te ajudar. Ele tem um recurso onde ele pode, de acordo com a organização dos dados, lhe passar algumas sugestões. Mas a sua análise nesse aspecto ela é fundamental. Na sequência, você deve solicitar essa sugestão. Primeiro, selecione uma única célula do intervalo de dados onde você tem essa estrutura. Lembrando, o cabeçalho precisa estar disponibilizado numa única linha, com o nome dos campos. Esses nomes não podem ser repetidos, não pode ter espaço em branco, não pode ter células em branco, não podemos ter disponibilizado ali cabeçalho com duas ou mais linhas, ou situações onde nós estamos mesclando células para fazer esse apontamento. O Excel não permitirá que você construa a sua tabela dinâmica nessa condição. Não podemos ter linhas em branco ou colunas em branco no meio dessa estrutura, linhas completas dessa base em branco, ele ignora a continuidade dessa tabela. Enfim, nós vamos estar com os dados organizados como nós já vimos em situações anteriores. E solicitar na guia inserir e pedir guias, na guia disponibilizada lá o recurso de tabelas dinâmicas recomendadas, que está logo ao lado do botão de tabela dinâmica, do inserir. Vamos lá dar uma olhada no exemplo para saber como é que isso pode ser tratado? Muito bem, nós temos aqui a nossa pasta de trabalho chamada relatórios, onde nós temos aqui inicialmente esse relatório. É um relatório já conhecido nosso, com aquela nossa estrutura de dados, com data, supervisor, cliente, cidade, estado, produto, previsto e realizado. Tem um volume de vendas aqui, onde eu tenho indicação de cada dia do que foi realizado de venda, quanto que tinha de previsto, quanto tinha de realizado, para que a gente possa estar fazendo o trabalho. Detalhe importante, preciso converter isto num formato de tabela para fazer o resultado acontecer, seja na tabela dinâmica ou seja na tabela dinâmica recomendada? Não há necessidade. O que eu preciso fazer é pedir aqui, tabela dinâmica recomendada, ele verifica já o intervalo, que é no mesmo procedimento que ele faz na sua construção da tabela, e ele já te mostra aqui algumas alternativas, trazendo aqui para você, olha, algumas sugestões. Eu posso somar por previsto, eu posso somar por realizado, eu posso fazer a soma de previsto. Detalhe importante, você tem que tomar um pouco de cuidado, que às vezes tem que aumentar um pouco aqui a caixa de diálogo para visualizar alguns outros campos que ele deixa disponibilizado. Ele está trazendo soma de realizado, soma de previsto, e está trazendo uma outra alternativa que é, por exemplo, a contagem do número de registros. Cada uma dessas situações, no caso do meu rótulo de linha ali, que é por cidade, onde o cliente está localizado, quantos registros eu tenho de cada um deles. E aí continuo com a validação. Aqui é só soma de previsto, aqui uma condição similar, só que aqui ele tem por estado, aqui ele tem por cidade. Ele te mostra então diferentes alternativas ou possibilidades. Você pode olhar e verifica qual delas é que está mais próxima do que você pensa com o modelo inicial. E de novo, isso aqui é um partidor. Uma vez ela ali organizada, uma vez ela ali disponibilizada, você pode estar fazendo a organização e a montagem de outras alternativas que você deseja. Não que seja obrigatoriamente ou esta seja a única alternativa. Ele está te dando aqui algumas sugestões a respeito disso. Você avalia qual delas é a mais adequada. Vamos ver uma composição nessa condição aqui. Ele disponibiliza. Ou então, se você não gostou de nenhuma das alternativas, você clica ali na tabela dinâmica em branco. Ele disponibilizará uma tela, a tabela estrutura, a tabela dinâmica montada, e você constrói do jeito que você quiser. Ou, se você tem dúvidas a respeito disso, você pode alterar a origem dos dados. Se você clicar aqui, ele te abre a caixa de diálogo, já a nossa conhecida
quando da construção da tabela dinâmica, para fazer a indicação. E aqui nós podemos estar fazendo as indicações de nomes ou intervalos nomeados que nós tenhamos ali. Podemos estar selecionando, e eu sei que, por exemplo, eu tenho aqui um intervalo nomeado de vendas, que está com aquele intervalo dinâmico. Faço esse ajuste, dou um clique aqui no OK, ele retorna para a caixa de diálogo. E eu vou escolher, como a gente havia visto ali anteriormente, eu quero trazer essa alternativa aqui, onde ele me mostra a tabela com o resumo por cidade, e ele me traz soma do previsto, soma do realizado, soma do previsto e contagem. Um clique no botão OK e a nova planilha é disponibilizada lá com essa condição e a disponibilização de dados. E de novo, aqui eu tenho as informações de lá, eu posso estar manuseando do jeito que eu desejar. Essa é a grande facilidade que ele nos auxilia. Ele nos dá uma ideia e de lá para frente você pode estar trabalhando e fazendo a composição de outras alternativas de resultados. Olha, eu quero que além de cidade, você também me mostre a alternativa de produto. Ou então, não gostei de cidade por produto, eu quero saber por produto em que cidade eu estive vendendo. Essas são as muitas, essa é uma das muitas facilidades que a tabela dinâmica lhe disponibiliza. Um outro exemplo de situação é esse caso aqui do orçamento, onde eu tenho aqui uma estrutura de dados, onde eu tenho aqui o código do lançamento, o descritivo desse lançamento, ou de que conta é, qual é a unidade de negócio, qual é o mês de referência e qual é o valor. E eu quero fazer uma análise a respeito dessa informação. Dúvidas a respeito disso? Não tem problema. Inserir e, de novo, numa posição qualquer, tabela dinâmica recomendada. E eu tenho aqui as sugestões. O primeiro deles está me trazendo por descritivo de conta e a somatória desses valores. Aqui ele me traz a informação agrupada por unidade de referência. Aqui ele está trazendo soma de código, um negócio que não tem sentido. Mas é esquisito isso que ele está apresentando? Sim, claro que é, mas ele detectou aquele campo de código como um campo numérico. Eu não disse a ele essa informação, eu poderia ter, no momento de fazer essa organização, voltar aqui na origem de dados e pedir para ele para retirar a coluna A. Então eu posso voltar aqui e pedir, em orçamento eu não quero a partir da A2, eu quero a partir da coluna B2, até a 290, que é o total de dados que eu tenho. Um clique no botão OK e ele já retorna com as alternativas. Alternativa de código ele já removeu. Eu posso fazer o agrupamento disso por valor, ou eu posso fazer o rótulo dele aqui numa situação trazendo isso por unidade de negócio. Posso ver também uma outra alternativa por mês? Poderia, mas vamos começar com essa aqui. Rótulo por cidade, ou pelas unidades, né? Um clique no botão OK e o dado já está lá disponibilizado. Quero visualizar alguma outra coisa? Legal, posso voltar para cá e posso trazer aqui mês de referência. E ele me mostra com o mês de referência o que eu tenho de informação aqui disponibilizada. Quero visualizar isso de uma forma melhor organizada. Já comentei com vocês em videoaulas anteriores. Eu não gosto de organizar os dados em colunas, mas podemos estar trazendo essa referência de mês para cá e organizado para que ele me traga a unidade para cá. Ele faz a organização das unidades e eu tiro o mês daqui. E aí ele me mostra no mês a mês como é que eu estou posicionado para isso. Como é que eu estou ali disponibilizado. Mas ele trouxe as referências ali, o mês, fazendo apontamento da data. Não tem problema, você pode estar trazendo o filtro para cá e trazendo a referência de meses para cá. Aí ele faz esse agrupamento, lembrando que o agrupamento de meses é um agrupamento automático que o Excel montou para você em função dele ter detectado que o mês ref era uma data. Retornando para a nossa apresentação, fazemos um resumo da atividade de hoje. Visualizamos mais uma alternativa do uso da tabela dinâmica com sugestões que o Excel pode lhe propor. Seria uma espécie, alguns dizem, de inteligência artificial delas. Eu não acredito que seja exatamente isso, porque isso é um recurso já muito antigo da ferramenta, mas ele tem sim a capacidade de analisar o que você está disponibilizando e lhe dar diversas sugestões, através do recurso de tabelas dinâmicas recomendadas. E detalhes e complementos e uma série de outras ações que nós podemos estar visualizando, veremos nas demais aulas desse nosso treinamento de tabela dinâmica, que
tem muita coisa ainda para que a gente visualizar e aprender no uso do dia a dia da ferramenta. Obrigado pela tua atenção e até a próxima videoaula.